Boa tarde a todos, boa tarde os que estão presentes, os que estão assistindo pelo aplicativo Zoom. Meu nome é João Paulo, eu sou gerente da Unidade de Saúde do Dom Antônio Barbosa, tá? Aqui no slide está a Unidade do Dom Antônio Barbosa, mas ela é a unidade do Dr. Evandro Maciel de Arruda, tá? Dr. Evandro, ele era odontólogo na USF do Parque do Sol, a qual eu já trabalhei lá também, então eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então ele fez um excelente trabalho lá junto ao Parque do Sol. Infelizmente ele faleceu em 2014 e a nossa unidade homenageou, né, a gestão fez uma homenagem colocando o nome do Dr. Evandro na fachada da unidade. Então a nossa unidade do Dom Antônio, ela foi inaugurada no dia 30 de agosto de 2019, então ela é uma unidade nova também, né? Recentemente completamos um ano. Essa foto aqui nós fizemos também esse ano. Algumas pessoas lá já não trabalham mais lá na unidade, por ser uma unidade distante, né? É difícil o nosso RH permanecer lá. Então, assim, a maioria dos funcionários que iniciaram o trabalho com a gente lá na unidade do Dom Antônio, infelizmente, a maioria já saiu de lá. Então, nossa unidade, ela iniciou com uma equipe, né, de saúde da família. Ela iniciou primeiramente sem a equipe de saúde bucal, posteriormente foi implantada a equipe de saúde bucal lá. Então, até mês de junho, nós trabalhamos com uma equipe apenas, e posteriormente, a partir de julho, implantou-se mais duas equipes, tá? Então, a nossa unidade, ela fica localizada no bairro do Dom Antônio Barbosa, tá? É uma região extremamente carente, né? Socialmente bem dependente do atendimento ali da unidade, tá? O horário de funcionamento, até o mês passado, era o horário comercial, ela funcionava das 7 às 11, das 13 às 17. Agora, a partir do dia 19 de outubro, nós expandimos o horário, né? O horário de almoço. Então, agora nós estamos atendendo no horário de almoço, tá? Então, a nossa unidade, ela abrange o final ali da região do Grande Lajeado. Então, a gente, essa área em Lins, o bairro do Parque do Sol, essa mais rosa o bairro do Dom Antônio, e essa parte amarela é a equipe do Girassol, é o bairro José Teruel, tá? Então, por ser uma unidade que recentemente nós passamos por redivisão de território, então nós não temos ainda o dado IBGE. Até o mês de agosto nós não tínhamos esse dado para expor aqui. Então nós pegamos apenas os dados do ESUS, tá? Então a nossa pirâmide populacional foi feita em cima apenas dos dados do ESUS, tá bom? Do PEC. Então o nosso perfil da população, a população jovem também, tá? E esses dados aqui também já mudaram bastante, porque a nossa unidade, como eu falei, ela iniciou duas equipes em julho, mas efetivamente mesmo mais para o final de julho, mais para o início de agosto, devido às lotações, né, até arrumar tudo dentro do PEC, até está tudo formalizado, então, efetivamente, mais a partir de agosto. Então, a nossa população estimada lá da região é de 7.452 pessoas, tá? E atualmente nós temos 4.631 pessoas cadastradas dentro do PEC. Isso dá um percentual de 63%. Apenas 0,4% dessa população informa ter plano de saúde, tá? Eu só vou fazer um adendo aqui sobre essa população. Essa população nós estamos informando o relatório emitido no final de outubro, tá? Porque a maioria a gente tirou até agosto, só que
Em agosto, a gente só tinha cadastro de apenas uma equipe. Então, ia ficar um dado muito difícil de expor aqui. Então, esse dado é emitido do dia 30, tá, de outubro de 2020 agora. Então, a equipe violeta, nós temos 1.097 cadastros, tá? É uma equipe que foi criada agora em julho. A equipe rosa é a equipe mais antiga, por isso ela tem um número de cadastros um pouco melhor. E a equipe girassol tem 931 pessoas cadastradas. Então, como o registro de raça-cor é um campo obrigatório dentro do PEC, então 100% está com o registro de raça-cor. Esse é o carteirômetro da unidade, tá? No primeiro semestre é difícil a gente expor algum dado bom aqui, porque nós tivemos, como eu falei no início, nós tivemos uma rotatividade de profissionais muito grande, então, principalmente médico, enfermeiro, então nós ficamos alguns períodos do início do ano sem médico, posteriormente nós ficamos sem enfermeiro, então tem todo um trâmite até contratar um enfermeiro, até contratar um médico, a gente tem aí um período que fica, né, sem. Então, aqui são os dados do relatório do CISREG, tá? Então, o número de solicitações lá em janeiro nós tivemos 33, fevereiro 35 solicitações, março aumentou um pouco, foi para 145 e depois foi caindo novamente devido à pandemia, tá? O nosso número de absenteísmo, ele aumentou conforme o início da pandemia. Lá no início do ano, lá em janeiro era de 6%, fevereiro 2%, março ainda manteve 5%, e abril começou a aumentar esse absenteísmo. Atualmente, né, nós adotamos estratégias para tentar diminuir esse absenteísmo, porque como a especialidade retornou os atendimentos, então a gente adere como estratégia lá o quê? Atualmente, quem faz a solicitação, quem segue na regulação é o profissional que faz a solicitação ali. Então, é o profissional médico, é o odontólogo, é o enfermeiro. Então, no ato dessa inserção, já é indagado para o paciente para que ele não falte essa consulta, que ele evite faltar, pois ele pode tomar um lugar de outra pessoa, ele pode prejudicar o tratamento, o segmento do tratamento dele também. Tá? Então, nós temos 2 médicas solicitantes dentro da unidade, uma é coordenadora e uma médica reguladora. Aqui é o nosso ranking de especialidades e exames mais solicitados, conforme as outras apresentações, né, fica também mais ou menos na média. Então, a oftalmologia está em primeiro lugar, seguido de fisioterapia, ortopedia, psicologia e ginecologia. E os exames mais solicitados, em primeiro lugar, são os exames de raio-x simples, depois eletrocardiograma, mamografia, ultrassom transvaginal e ultrassom obstétrico. A CISREG de odontologia. Então, como foi apresentado anteriormente aqui também pelas outras unidades, a regulação entrou recentemente, né, a odontologia entrou recentemente, anteriormente só tinha algumas especialidades que eram solicitadas. Então, em março, a gente teve um encaminhamento apenas para prótese, tá? E em junho, nós tivemos um encaminhamento para frenectomia, que é pela regulação também. Então, isso gerou o dado do nosso ranking também, como só tem 2 solicitações por parte da odontologia, a gente tem uma solicitação de prótese em março e uma de frenectomia em junho. O nosso balanço da ouvidoria. Então, inauguramos no dia 30 de agosto, tá? Com algumas dificuldades, a gente inaugurou, com a farmácia parcialmente funcionando. Então, como a população lá tinha a unidade do Parque do Sol como referência, uma excelente unidade, então, quando ela migrou para o Dom Antônio, ela queria ter o mesmo padrão, mas a nossa farmácia inaugurou com algumas medicações básicas. Então, isso gerou uma reclamação, tá? Uma reclamação também referente, Parque do Sol tem toda uma estrutura, né, como eu falei, então ela muda para uma unidade que está recém-iniciando, então a população reclamou, né, então ela ligou na ouvidoria, tá? Em 2020, nós tivemos reclamação principalmente de falta de profissionais, porque nós iniciamos o ano
sem médico, né? E depois do dia 15 de janeiro, nós ficamos ainda sem enfermeiro. Então, nós ficamos janeiro em um período sem médico e sem enfermeiro. Então, isso gerou um grande volume de reclamações esse ano na ouvidoria, tá? Um pequeno percentual de reclamação do cartão do SUS, que a gente tem lá um perfil de população que tem alguns problemas com justiça, e isso a gente tem que referenciar para retirar o cartão SUS ali na Secretaria de Saúde, então a gente tem essa dificuldade. Então, às vezes é um familiar que vai lá fazer o cartão SUS, então a pessoa reclamou também, né? Primeiramente reclama com a gente, posteriormente ela acaba ligando na ouvidoria, tá? E 13% de elogios, eu acho que é bom ressaltar aqui, dentre essas 8, nós tivemos ainda bastante elogios, tá bom? Reuniões de conselho gestor. Nós ainda não temos o conselho gestor implantado na unidade, tá? A gente está em processo de implantação, então, assim, estou conversando com a Vanderlei, que é do conselho, então, para a gente implantar esse conselho gestor local. Reuniões com lideranças. Nós participamos de uma reunião com o Parque do Sol, que até ele apresentou aqui, né? Essa reunião que teve lá, que foram convidadas todas as lideranças do bairro, referente à permanência do aterro sanitário lá naquela região, que ia impactar, né, toda a população, a nossa unidade, a unidade do Parque do Sol. Então, todos foram convidados. Então, nós participamos lá também. Ações intersetoriais. Apesar de lá ter várias instituições lá que a gente pode criar parceria, esse ano a gente teve dificuldade de criar, porque a maioria parou de funcionar, né? A gente até procurou, fomos procurados para poder montar uma ação, né? Com outras instituições lá, mas como entrou a pandemia, também foi suspenso. Agora que está retornando essas ONGs, né? Que funcionam ali na região, então, a gente já está providenciando para poder fazer ações mais a partir do ano que vem. O programa Médicos pelo Brasil a gente não tem lá, mas nós temos acadêmicos lá. Nós temos acadêmicos de medicina, de enfermagem, tá? Nós temos uma preceptora médica e uma preceptora enfermeira. Avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis. Então, nós tivemos um óbito agora fetal em 2020, tá? E um óbito infantil em 2019. Em relação a esses óbitos, né, nós criamos estratégias junto às equipes, né, já que, como foi falado aqui em outras apresentações, a gente faz a notificação, faz o acompanhamento, envia, né, para o comitê. Muitas das vezes a gente não recebe um retorno desse comitê, mas lá dentro das reuniões de equipe são discutidas, né, como a gente pode melhorar esse indicador, né, e tentar zerar, principalmente. Então, as estratégias que nós criamos, que as equipes criam, é a busca ativa de gestantes com pré-natal irregular, né, então, assim, aquelas gestantes que vão de forma irregular às consultas de pré-natal que faltam, então, é feita essa busca ativa com o ACS. Monitoramento das gestantes de alto risco, esse monitoramento tem uma planilha de controle dessas gestantes, né, e sinalizar quais são as gestantes de alto risco e verificar se elas estão indo nas consultas, se foram agendadas consultas pela regulação, né, para o atendimento de alto risco. Incentiva as consultas regulares de pré-natal. Então, assim, para que ela, principalmente, inicie esse pré-natal o quanto antes, né, e uma das estratégias, né, que a gente utiliza lá, então, assim, a gestante chega na unidade, a gente já encaminha para o enfermeiro ali, já abre o pré-natal, já inicia a solicitação de exames ali, para já não perder essa gestante, tá? Disso, né, 3 desdobramentos que a gente citou aqui, diante dessas estratégias, a participação de todos os membros da equipe no cuidado da gestante, né, que toda a equipe funcione de modo completo para o atendimento dessa gestante, desde a recepção, desde a consulta do enfermeiro, do médico, do odontólogo, tá?
Intensificação das ações voltadas ao planejamento familiar. Então, assim, incentivar, né, como é uma área muito vulnerável, e incentivar esse planejamento familiar, que os profissionais também façam esse encaminhamento. Criação de planilha de monitoramento de gestantes por equipe. Então, assim, que todas as equipes, elas criaram, né, uma planilha de monitoramento para poder fazer, além do que o ACS já passa para o enfermeiro e para o médico, para a equipe toda, né, ter esse acompanhamento, para monitorar essas gestantes. Programa de saúde na escola. Então, no nosso dimensionamento de território, nós não pegamos nenhuma escola, tá? Infelizmente, ficou com o Parque do Sol as 2 escolas. São 2 escolas grandes. O Padre Tomás Girardelli, localizado no Dom Antônio, e o Tereza, que fica lá no Parque do Lajeado. Então, são 2 escolas grandes. O que eu sugeri para a nossa equipe é que, quando voltar o programa de saúde na escola, a gente auxilie o Parque do Sol, faça uma ação, né, junto ao Parque do Sol, para poder a gente participar também do Saúde na Escola, mesmo não tendo essa escola na nossa área de abrangência, mas dentro ali do bairro, da mesma região, as 2 unidades ficam muito próximas, tá? Programa de controle de tabagismo nós não temos ainda implantado na unidade, então, assim, inclusive a nossa equipe vai participar agora de treinamento, né, para fazer a implantação a partir agora de novembro, vai começar esse treinamento, para a gente implantar o controle de tabagismo na unidade. É um interesse grande da nossa equipe, né, principalmente a médica, ela já fazia esse controle de tabagismo em outro município, tá? Atividades físicas nós não tivemos até junho de 2020, nós não temos nenhum profissional lá de educador físico na unidade. A gente também não tem apoio do NASF ainda, então a gente não tem nenhuma atividade física para apresentar até junho. Práticas integrativas nós também não tivemos em 2020. Atendimento em domicílio. Então, atendimento em domicílio em 2019 pelo profissional enfermeiro foi de 41, no primeiro semestre de 2020, 33. Atendimento domiciliar de nível médio no ano de 2019 foi de 5, e no primeiro semestre de 2020 foram 12. Lembrando que nesse período a gente só tinha 2 profissionais técnicos na unidade, tá? Então, por isso esse número bem baixo. Atendimento domiciliar por profissional de serviço social. 2019 nós tínhamos uma assistente social, ela aposentou em janeiro de 2020, tá? Agora nós recebemos uma assistente social agora em outubro, então por isso primeiro semestre está zerado o número de visitas desse profissional. Atendimento domiciliar pelo profissional médico, em 2019 nós tivemos 19 visitas, e no primeiro semestre de 2020, 53. Mesmo com a pandemia, a gente ainda continuou fazendo visita, né, aquelas prioridades, respeitando as normas, né, de biossegurança, mas infelizmente a gente teve que manter, principalmente algumas visitas prioritárias, principalmente pelo profissional médico, por ser uma área bem vulnerável, bem carente, então as pessoas não têm condições de levar o familiar, ou muitas das vezes esse familiar mora sozinho em casa, ele não tem condições realmente de ir até a unidade. Então, diminuiu-se bastante o número de visitas, mas não foi suspenso em nenhum mês, tá? Atendimento domiciliar pelo profissional odontólogo, 2019 foram 8, e no primeiro semestre de 2020, nós recebemos uma profissional odontóloga no mês de outubro de 2019, e no final do ano ela teve uma complicação de saúde, então ela afastou, né, até final de fevereiro. Então, até final de fevereiro, nós ficamos sem esse profissional na unidade. Ela retornou em março. Em março, ali, meados de março, já foi suspenso também o atendimento, principalmente as visitas. Então, o nosso número de visitas de odontologia está zerado em 2020. Doenças transmissíveis de HIV, sífilis e hepatites, casos positivos nós não tivemos agora, nesse primeiro semestre de 2020, lá na unidade. Tá? No segundo semestre, a gente já é diferente esse dado. Doenças transmissíveis de sífilis gestacional. Então, sífilis acho que Campo Grande toda vive uma epidemia, mas lá nós tivemos 3 casos notificados em 2019 e 7 agora no início
do ano no primeiro semestre. Então, todas elas recebem o tratamento, né? A maioria dessas gestantes, a gente inicia o protocolo de tratamento, faz o tratamento da gestante, do parceiro, então todas elas recebem o tratamento. Sífilis congênita. Em 2019 nós tivemos um caso, tá? Esse caso foi feito busca ativa na área, mas não foi localizada essa paciente em 2019. No primeiro semestre de 2020 nós tivemos um caso, esse foi acompanhado pela profissional médica. Doenças tuberculose, nós tivemos um caso encerrado agora em 2020, que ele já vem em tratamento da outra unidade do Parque Sol, então só encerrou esse caso em 2020 lá na unidade. Número de óbitos devido à tuberculose nós não tivemos. Hanseníase, no primeiro semestre, né, de 2020 nós não tivemos, e em 2019 a gente pegou também a unidade, não teve nenhum caso. Estratégias que atualmente a gente tem casos, mas vai entrar já para o segundo semestre de 2020. Estratégias que a gente utiliza é educação permanente da equipe, né, para buscar esses sintomáticos dermatológicos durante as consultas, durante as atividades na unidade, busca ativa pelos ACEDs também durante as visitas, busca ativa dentro das consultas da unidade também. Agora eu vou apresentar individualmente as equipes, tá? Essa é a nossa equipe violeta, ela foi recentemente implantada também, implantou agora a partir de julho lá na unidade, tá? Então ela pega ali o bairro do Parque do Sol, tá? Ela tem 5 microáreas, né? 5 ACS que compõem a equipe. Essa equipe que compõe lá. A equipe violeta ainda não tem médico, né? Eu fui informado que tem um médico lotado lá, mas ela é do grupo de risco do Covid, então ela não está atuando lá na unidade. Ela não dispõe de equipe de saúde bucal, tá? Então, é uma equipe que está bem no início ainda. Nós não temos também ACE nessa equipe, tá? Nenhuma das equipes, nós temos ACE. Nós tínhamos um supervisor, né, de endemias lá, mas ele também não atua mais lá na unidade. Nós temos o apoio do supervisor do Parque do Sol. Então, o perfil da população da equipe violeta, nós temos aqui 1.097 pessoas cadastradas, tá? Que se autodeclaram raça cor, a cor, na verdade, predominantemente é a cor parda, tá? O número de crianças de 1 ano são 27, as 27 são acompanhadas. Crianças de 1 a 2 anos também são 27, 100% acompanhadas. Gestante, atualmente, tem 14. Adolescentes tem 259, de 10 a 19 anos. Pessoas com 60 anos ou mais, 151, pessoas com deficiências, 46. Pessoas menores de 60 anos, então, a porcentagem é de 86%, tá? E pessoas com mais de 60 anos ou mais, 14%. Um acamado menor de 60 anos e 2 maior de 60 anos. Restrito leito 4 menor de 60 e 10 com 60 anos ou mais. Bolsa Família. Bolsa Família da equipe violeta, a gente não tem nenhum dado de acompanhamento, eu filtrei só a quantidade de famílias, eu levantei esse dado pelo nosso relatório manualmente lá, 142 pessoas, então, nessa equipe que recebem Bolsa Família. A estimativa de pessoas com hipertensão e diabetes, né, hipertensos, a estimativa em cima dessa população PEC cadastrada é de 184 pessoas, tá, com hipertensão. Cadastrados nós temos 157 dentro do PEC, isso dá um percentual de 86%, 100% acompanhados. Diabéticos, nós temos uma estimativa de 55 pessoas em cima da população PEC, e cadastrada nós temos 57, tá? Isso dá um percentual de 103 e acompanhado 57, dá 100% dessa população cadastrada. Esse número de resultados de hemoglobina glicada nós não temos, tá? Não tem como extrair esse dado. Pessoas com pé diabéticos, a gente está zerado aqui também, porque não tinha nenhum dado do primeiro semestre para lançar aqui.
Mesma coisa a questão do pré-natal. Como a gente não tinha equipe, né, até junho, então deixou tudo zerado. A equipe rosa, essa é a nossa equipe mais antiga, tá? É a equipe que inaugurou a unidade. Ela pega predominantemente o bairro do Dom Antônio Barbosa, tá? Ela também tem 5 microáreas, tá? Porém, tem uma microárea que já está descoberta, que uma ACS pediu exoneração. É a nossa equipe mais completa, nós temos a médica preceptora Bianca, enfermeiro, equipe de odontologia, tá? Ela tem um número de cadastros um pouco melhor, já por ser uma equipe mais antiga, tá? A nossa unidade ela tem uma particularidade, cadastros novos nós quase não temos, porque nós herdamos a população do Parque do Sol. Então, assim, o Parque do Sol era uma das unidades que mais tinha cadastro dentro de Campo Grande. Então, assim, nós temos muita atualização de cadastro, então nós temos que puxar essa população para a nossa unidade. Cadastrar mesmo, nós temos poucas, mas é na região ali da equipe Girassol, da equipe lá que pega o José Teruel para uma área de invasão, acaba tendo uma população que não está cadastrada, tá? Então, nós temos 2.603 pessoas cadastradas nessa equipe, predomina a cor parda lá, que foi autodeclarada pela população, crianças 24 de 0 a 1 ano, e acompanhadas 24, crianças de 1 a 2 anos 130, acompanhadas 130, e gestantes 29 cadastradas nessa área. Adolescentes de 10 a 19 anos, 442, pessoas com 60 anos ou mais, 268, pessoas com deficiência, 53. 90% da população dessa área é menor de 60 anos e apenas 10 de 60 anos ou mais. Tá? Nós temos 3 acamados, que já é mais parte idosa, e 11 restrito ao leito. Desculpa, restrito ao domicílio. Bolsa Família dessa equipe é o que a gente tem o dado do primeiro semestre, então devido à pandemia a gente não conseguiu um número muito bom de acompanhamento do Bolsa Família, né, lá da unidade, então nós tivemos 32% apenas das 132 famílias, crianças de 0 a 6 anos 30% de acompanhados e gestantes um pouco melhor de 86%. Situações de saúde, né, de doenças crônicas. Então, a estimativa dessa equipe de hipertensos em cima da população cadastrada no PEC é de 407, cadastrados nós temos 291, dá 71% de cadastro. Acompanhados 291, 100%. Diabéticos nós temos uma estimativa de 123 e 94 cadastrados, dando 77%. Acompanhados os 94. E número de pessoas diabéticas com avaliação realizada, no início do ano foram feitas 13 avaliações. Total de pessoas amputadas não temos nessa equipe. A equipe rosa, então, número de pré-natais encerrados no primeiro semestre foram 7, dessas são 2 menores de 20 anos. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e testes rápidos é de 82%. Proporção de gestantes com pré-natal iniciada até a 12ª semana é de 81%. Percentual de gestantes encaminhadas para a maternidade, esse dado a gente não conseguiu. Tá? Número de gestantes em acompanhamento de pré-natal de alto risco, 1. Proporção de gestantes com pré-natal de alto risco em acompanhamento conjunto com a APS é 100%. Essa é a nossa equipe Girassol, é a equipe que atende ao José Teruel. Essa foto ficou pequena porque quando nós tiramos, né, a médica estava afastada e tinha 2 profissionais de férias da equipe, que nós recebemos uma equipe da outra unidade, então já veio de férias. E por isso que ficou só essa fotinha. Então, essa aqui é a área do José Teruel, tá? Essa área mais extensa, né, que está da microárea 4, é uma área sugestiva à invasão, então essa área ainda pode expandir. A equipe Girassol, ela é completa também, ela tem o médico,
tá? A Ana Paula não é preceptora ainda. Tem equipe de saúde bucal, tá? Então, a equipe de Girassol, ela tem um cadastro um pouquinho mais baixo do que as outras. O número de pessoas cadastradas está em 931. Eu esqueci de falar, como é uma área mais vulnerável que a gente tem, então a gente tem quatro microáreas lá. Então, ela tem um pouquinho menos do que as outras equipes de pessoas, tá? Então, no dimensionamento, a gente colocou 4 microáreas lá, as outras são 5 e lá são 4, por ser uma área mais vulnerável. Predomina-se a cor parda lá também, autodeclarada. Número de crianças de 0 a 1 ano cadastradas, 11, tá? Acompanhadas 11. Número de crianças de 1 a 2 anos, 54. Número de gestantes, 11 e acompanhadas 11. Adolescentes cadastrados 185, de 10 a 19 anos, 60 anos ou mais 77, pessoas com deficiências 10. Predomina-se também uma população mais jovem, tá? Sendo 91%, abaixo de 60 anos, e de 60 anos ou mais, 9%. Bolsa Família também, lá tem 188 famílias que recebem, não tem o dado do acompanhamento, porque é do primeiro semestre, e foi acompanhado pela unidade do Parque do Sol, que era a área deles antigamente. A estimativa de pertença é de 130, em cima da população cadastrada, diabéticos 40, tá? Hipertensos tem 62% cadastrados e diabéticos 68%. Pré-natal, esse aqui a gente também não tem os dados do primeiro semestre, tá? A nossa unidade não possui equipe NASF, ela até ia ser implantada a equipe, né, agora no primeiro semestre, aliás, no segundo semestre agora, mas ainda não efetivou. Nossos indicadores de produção. Então, a consulta de enfermagem, a gestante de risco habitual, em 2019 foi de 40, lembrando que esses dados foram só de setembro até dezembro, tá? E em 2020, no primeiro semestre, 153. Consultas médicas, as gestantes, foi de 10 em 2019 e 201 em 2020. Consulta odontológica, a gestante em 2019 foi de 10, tá? E primeiro semestre de 2020, 4. Então, no primeiro semestre, a gente teve esse número, uma queda brusca aí de acompanhamento devido à pandemia, devido ao início do ano a gente iniciar também sem um profissional odontólogo, tá? Consulta de puerpério, foram 5 em 2019 e 10 no primeiro semestre de 2020. Visita domiciliar para puérpera na primeira semana pós-parto, foram 2 em 2019 e 8 em 2020, primeiro semestre. Saúde do idoso, foram 103 consultas em 2019 e 556 em 2020. Hipertensão e diabetes. Consultas de enfermagem em 2019 foi de 21 e no primeiro semestre de 2020, 107. Consultas de enfermagem em diabetes foram 11 em 2019 e 44 em 2020. Consulta médica em hipertensão em 2019 foram 12. E no primeiro semestre de 2020, a parte médica, a gente tem uma dificuldade também de lançamento, de captar esses dados dentro do PEC, né? Porque nem eu perguntei para as médicas, né? Porque a gente faz um atendimento lá, alto até dessa população hipertensa, diabética na unidade, mas infelizmente a gente não tem esse registro dentro do PEC. Então, tem o registro específico que tem que ser informado dentro do sistema para poder tirar esse relatório, tá? Mas isso já vai melhorar para o próximo accountability. Consulta médica em diabetes foram 12 em 2019 e 2 no primeiro semestre de 2020. Avaliação de pé diabético foram 5 em 2019. Em 2020 nós temos também, só que dentro do PEC não foi possível tirar esse registro, tá? Não foi registrado de forma correta. Consulta de enfermagem em puericultura, em crianças menores de 0 a 1 ano, em 2019 foram 11, e no primeiro semestre de 2020 foram 98. Consultas médicas em puericultura foram 52 em 2019 e 100 em 2020.
Consulta médica na atenção básica crianças de 0 a 4 anos foram 8 em 2019 e 214 em 2020. Consulta ao recém-nascido com o teste do pezinho foram 2 em 2019 e 7 em 2020. Nós não temos farmacêutico na unidade, tá? Teste rápido, na unidade a gente oferta, né, é porta aberta o teste rápido, e para gestantes 100% das gestantes na abertura do pré-natal são feitos todos os testes rápidos na gestante e no parceiro, tá? Esse dado a gente não tem disponível também para apresentar, não tem como extrair, a gente não conseguiu extrair esses dados do PEC. Os dados do Previne Brasil. Então, esses dados foram enviados para a gente, né, da secretaria, como a Ana Paula já frisou, né, no comentário, normalmente eles não batem com o que a gente tem, né, de atendimento dentro da unidade. Tá? A cobertura vacinal também a gente tem a cobertura só a nível de município, né? Que inclusive está baixíssima, né? Teve ação agora no final de semana para a gente fazer, mas a nossa unidade também, junto com os enfermeiros, a gente já está criando estratégias para monitorar essas coberturas vacinais também, individualmente, né? Durante as visitas, para ver se aumenta essa cobertura vacinal, tá? Principalmente da nossa unidade lá, né? A equipe de saúde bucal, então nós temos 2 equipes de saúde bucal, porém, atuando lá agora, no momento, a gente tem só uma, que a Catherine, ela, eu não falei anteriormente, mas até fevereiro ela estava afastada, logo ela descobriu que estava gestante, né? Então também isso dificultou o atendimento durante a pandemia, porque ela não podia prestar esse atendimento de forma integral lá dentro da unidade, e agora ela está de licença maternidade. Então, nós só estamos com a doutora Vanessa lá. Hoje nós estamos recebendo lá agora à tarde uma odontóloga que vai substituir a Catherine, que está de licença maternidade, durante esse período. Ações de saúde bucal. Então, nas escolas, nós não temos escolas para fazer, então não foi feito. Ações de diagnóstico precoce, feito buscativo de lesões na boca. Em 2019, nós fizemos uma ação, a dentista fez uma ação, e agora, no primeiro semestre, também foi feita uma ação no saguão, e durante as consultas individuais, né, são feitas essas avaliações. Desenvolve ações de saúde bucal para acompanhamento de gestantes. Então, todas as consultas da unidade gestante, elas são compartilhadas. Então, ela é compartilhada entre o enfermeiro, entre o médico, entre o odontólogo, justamente para a gente poder fazer esse atendimento de forma integral a essa gestante. Ações de saúde bucal. Número de extrações em 2019 nós não tivemos, tá? E no primeiro semestre de 2020 nós não tivemos, né, nenhum procedimento, porque a dentista, como eu falei, ela atendia mais casos de urgência, né? Mesmo ela estando gestante, depois ela afastou, né, de forma definitiva lá para poder não atender essa população. E em abril nós recebemos uma outra dentista que era para compor a outra equipe. Lá no final de abril, então ela ficou atendendo essa população da unidade. Mesmo ainda não tendo essa equipe, né, dividida lá. Então nós começamos a montar essa equipe lá por maio, que foi essa redivisão, e efetivou-se a partir de julho. Número de escovações supervisionadas em 2019 foram 10, e em 2020 não teve. Cobertura de atendimento odontológico de equipe, nós não temos esse dado também dentro do PEC. Razão entre tratamentos concluídos, né, e primeira consulta odontológica em 2019 foi de 85% essa razão. E em 2020 nós não tivemos nenhum tratamento, que a gente está atendendo mais atendimento de urgência. Cobertura de primeira consulta odontológica programática. Número de primeiras consultas, então em 2019 foi de 12%, e até fevereiro ela estava afastada, e depois a gente teve só atendimento de urgência. Certo, gente? Obrigado, tá? Então eu quero agradecer aqui, tá? Primeiramente a Maria, agradecer a toda a equipe do Dom Antônio, tá? Apesar da gente ter uma grande dificuldade de RH,
uma grande dificuldade de rotatividade, uma grande dificuldade de manter o nosso RH lá, por ser uma unidade muito vulnerável, uma unidade muito distante. A maioria dos nossos profissionais, eles moram 14 quilômetros, 13 quilômetros da unidade. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de manter esse profissional lá na unidade, né? E é sempre uma luta da gestão, né? Deixar nossa equipe completa, né? Porque, como vem falando aqui, prioriza-se que a equipe esteja completa, mas lá é uma unidade muito difícil de deixar completa. Agradecer muito a unidade, agradecer a Glória pela ajuda, né? E agradecer a toda a equipe lá da unidade, tá bom? Obrigado. E a Suzana é enfermeira, tá? Ela veio aqui para me dar um apoio se por acaso eu desmaiasse. Obrigado.